Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso projeto Ciência em Minuto, com a participação do Vitor. E eu queria, antes de mais nada, agradecer por ter aceitado o convite e falar um pouquinho sobre o Vitor. Quem é o Vitor? O Vitor, ele é mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Rural e está fazendo doutorado também lá na Rural, mas em Química. E é químico lá do nosso IFRJ, né? E eu, Andresa, sou mestre em Vigilância Sanitária e também estou fazendo doutorado em Química na UF, Química também pelo IFRJ. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, né, Vitor? Nós vamos falar sobre o curioso caso da talidomida. A talidomida ela foi um medicamento descoberto na Alemanha em 1953. Em 56, ela foi usada como um antigripal, né? Com esse nome Gripex. E ela foi muito usada para tratar casos de influenza asiática, que é um dos tipos de gripe, a influenza, né? Você já viu essa história antes, Vitor? Com algum outro medicamento que está querendo ser usado como antiviral, né? Acho que a gente está bem nesse caminho aí, né? Então, vamos trazer para a talidomida, né? Vamos sempre fazer essa comparação. Então, a talidomida ela foi usada em 56 e em 57 também como um sedativo, né? Então, desde lá, muitos médicos receitavam talidomida, inclusive para grávidas, justamente por esse poder sedativo dela, né? E aí ela fazia com que as grávidas não ficassem tão enjoadas, né? Virtude, né, do efeito da gravidez, né? Então, desde 57, a gente tem aí essa administração de talidomida a fins de como sedativo, né? Em 58, começaram a ter os primeiros reportes médicos de casos de teratogenia, né? E o que é teratogenia? É uma má formação de fetos, né? Então, mas até então eram apenas reportes, né? Não existia nenhuma pesquisa com resultados comprovados sobre isso, né? Mas é assim que se começa, né, a se desconfiar de possíveis casos de efeitos colaterais a esse nível, né? É claro que aqui eu vou fazer uma crítica sobre isso, porque é necessário que aconteça às vezes esses casos para que se tenha um estudo, né, do medicamento. Então, aí um dado importante que em 59 houve o início da comercialização no Brasil, né? Então, pensa assim, já existiam alguns reportes médicos, né? E mesmo assim ela foi iniciada a comercialização no Brasil. E isso no mundo inteiro, né? Ela é um medicamento muito versátil e muito usado no mundo inteiro. Aí, em 61, houve a retirada dentro do Brasil desse medicamento, né? Pela empresa que fazia a distribuição dela. Justamente porque começaram a comprovar que casos de má formação de fetos estavam diretamente relacionados com o uso de talidomida durante a gravidez. Então, a fim de diminuir, né, a propagação dessa enfermidade relacionada ao medicamento, foi retirado do mercado. Em 62, a medicação foi proibida e recolhida. Então, assim, já existia uma comprovação do poder dela, né? Mas repara que de 58 houve os primeiros reportes, só em 62 que houve a proibição e a recolhida no Brasil, né? Então, de lá para cá, quantas grávidas utilizaram a talidomida sem saber exatamente o risco que ela estava causando para o próprio bebê dela, né? É complicado demais a gente pensar assim, né? E às vezes a gente pensa assim, eu vou tomar um medicamento, ele é só para gripe, né? Ele é só para enjoo.
não vai causar tanto mal assim, não, né? Isso a gente está pensando na grávida, mas a gente pode pensar isso em qualquer ser humano, né? Problemas circulatórios, problemas cardiovasculares, né? Como um todo, problemas respiratórios. A gente, às vezes, toma um remédio e não sabe exatamente qual é o efeito que ele pode causar pra gente, né? Em 65, a talidomida ela veio para ajudar no tratamento da hanseníase. Então, a gente vê a grande variedade de enfermidades que a talidomida pode se apresentar, né? Isso tem um lado bom, né? Porque é um medicamento versátil, mas tem um lado ruim, porque ela não tem um alvo terapêutico específico, né? A gente pode estar falando aí tanto de um tratamento antiviral quanto um sedativo e até o tratamento da hanseníase, né? Em 73, então, houve a primeira Lei Nacional sobre Segurança de Medicamentos. Repara que essa lei ela não era específica para a talidomida, ela falava sobre segurança no geral dos medicamentos. Em 88, houve então a implementação do SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Aqui eu faço um parêntese para falar um pouco mais sobre o Sistema Único de Saúde, que é um sistema muito importante para os brasileiros, né, Vitor? Muita gente que não tem condições financeiras utiliza do SUS. É claro que aqui a gente poderia apontar as diversas irregularidades, a má qualidade que existe, mas é inegável dizer que o SUS é muito importante, né? E ele não está relacionado apenas à atenção básica, né? Que muita gente acha que o SUS se resume só a hospitais públicos, a clínicas da família, a UPAs, não. O sistema, como o próprio nome diz, é um sistema unificado, então a gente pode incluir aí a vigilância sanitária, a gente pode incluir o Hemorrio, os hemocentros que coletam sangue para doação, a gente pode falar que faz um trabalho belíssimo, né? Por sinal. Com certeza. A gente pode falar do Programa Nacional de Imunização, que tem aí as vacinas, né? Que estão prevenindo aí há muitos anos contra várias doenças, né? Então, é um sistema muito belo e que a gente tem que sempre lutar para que ele continue firme, por mais difícil que seja, né? E que agora está tendo uma atuação muito importante, né? Se a gente parar para pensar no meio dessa pandemia, quantas são as pessoas que não têm recursos para pagar um tratamento, um leito em UTI por dias, né? Por semanas. Sim. Enfim. Coisa que em outros países, como nos Estados Unidos, não acontece, né? A pessoa ela é internada e por mais que ela vá em hospitais públicos, ela recebe uma conta que depois ela precisa pagar. Então, um sistema gratuito como o nosso você quase não vê, né? Ao redor do mundo. Então, tá aí a importância, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando da importância que existe o SUS para o Brasil e para os brasileiros, né? E aí, devido à implementação do SUS, em 97 foi regulamentada a Portaria 354, que aí sim trata sobre a talidomida, né? Então, reparando o seguinte... até hoje, a talidomida ela é utilizada para o tratamento de diversas doenças, como a própria hanseníase, DSTs como a AIDS, doenças crônicas degenerativas, entre outras. Mas agora existe uma lei que regulamenta como é que deve ser utilizada. E em casos de suspeita de gravidez ou em grávidas, ela não pode ser utilizada. E cabe também, né, Vitor? Eu acho que aqui cabe a gente falar que nós não somos a favor de que você use medicamentos discriminadamente, né? A gente precisa sempre ir em profissionais da saúde para que eles indiquem o medicamento certo a ser utilizado. Então, a gente tem que tentar se prevenir ao máximo de possíveis acidentes que possam acontecer, né? Mas aí, voltando... Fala. Posso dar uma opinião? Eu acho que é até meio cultural, né?
porque a gente tem a nossa cultura, e isso já foi levantado várias vezes. Nós temos a nossa cultura, cultura assim, que eu estou falando de costume dos brasileiros. A gente tende a adiar um diagnóstico de qualquer enfermidade. Então, às vezes, a gente passa dias com algum sintoma de alguma doença e não procura uma consulta médica, um profissional, né, que vai poder diagnosticar, né, e indicar o melhor tratamento para aquela doença. Então, a gente tem isso, infelizmente, culturalmente, né, na gente. Sim. E aí, voltando ao caso da talidomida, a gente chegou à conclusão, né, a gente que eu digo a área acadêmica, que a talidomida ela era um medicamento que, na verdade, existiam 2 moléculas naquele medicamento. Essas moléculas elas eram muito parecidas, né? E a única diferença entre elas era a dispersão no espaço. Então, aqui nesse slide a gente mostra as 2 moléculas que existiam na talidomida, a S e a R. E aí, para quem não é de química, já bate assim o olho e fala, nossa, que monstro, né? Que molécula, que monstro que existe aí. E a única diferença, se vocês olharem bem, é que uma tem um tracejado para frente e o outro tem um tracejado para trás, né? Então, no primeiro caso, a gente tem os pontilhadinhos que indicam que aquele grupamento está para trás, né, do plano. E no caso da R, o pontilhado está todo pretinho, indicando que ela está para frente. Então, é apenas uma questão de dispersão a nível 3D, né? E isso faz com que elas sejam moléculas diferentes. Então, uma era responsável pelos casos de malformação de fetos, que era a S, enquanto que a R era responsável pelo medicamento em si. Ela tinha as atividades referentes à sedação e hipnótico, né? Então, é importante que a gente avalie que elas são tão parecidas que isso faz com que propriedades químicas e físicas delas sejam bem parecidas e dificultem a separação delas. Então, isso acontece com diversos medicamentos e a importância de se estudar a estereoquímica deles, né, Vitor? E aí o Vitor vai falar um pouco mais pra gente sobre os estereoisômeros. Então fala pra mim, Vitor, o que são os estereoisômeros? Então, a gente quis trazer esse questionamento, aí, quis trazer essa temática e trazendo um pouquinho da estereoquímica. No caso, a estereoquímica ela vai envolver o que a gente chama de arranjo tridimensional. Isso que a Andresa falou sobre como que está disperso no espaço. Normalmente, quem passa lá por química, aluno do ensino médio, aluno da faculdade, principalmente no ensino médio, né? O público leigo geral, né? Leigo não, geral. Você tem uma percepção de que as estruturas elas são desenhadas, então elas estão sempre no plano. Isso não acontece, isso acontece tridimensionalmente. E no caso da talidomida, a gente entra na estereoquímica, que a diferença são os mesmos átomos, as mesmas ligações, né? A diferença é a disposição espacial desses átomos. E aí eu vou mostrar aqui por que isso é importante. Nesse exemplo aqui, nesses 2 exemplos que eu coloquei aqui embaixo para vocês. Então, embaixo nós temos primeiro, a gente sempre usa esse tipo de ilustração porque é bem prático e bem usual de entender. Nós temos, por exemplo, um espelho e nós temos uma cadeira. A cadeira, se a gente colocar a cadeira de frente para um espelho, a imagem da cadeira é a mesma a imagem do objeto. Não tem diferença entre o objeto e a imagem. Então, espacialmente, são a mesma coisa. Agora, se a gente passa, né, Andresa, por exemplo da mão, a nossa mão, se a gente pega a nossa mão é a esquerda e a mão direita, como a gente tem aí no nossa ilustração, elas são diferentes. Na verdade, aí o que a gente tem? A gente tem uma mão, a mão direita,
e o reflexo é a mão esquerda. Uhum. E esse objeto e essa imagem não são iguais. Por que elas não são iguais? Porque elas não são sobrepostas. Se a gente colocar a mão direita sobre a mão esquerda, a gente tem aqui o polegar. Cada um polegar está para um lado, o dedo mindinho e o dedo indicador estão juntando aqui, a mesma coisa acontece do outro lado, e os dois do meio também estão juntos aqui. Uhum. Então, nós temos literalmente mãos diferentes, né, Andresa? Sim. E por isso nós vamos ter também moléculas diferentes, Sim. espacialmente. Então, na próxima ilustração, nós vemos alguns exemplos e transformar isso para química. Então, a cadeira, por exemplo, a gente pode trabalhar um exemplo de uma molécula que vai ter, eu coloquei dos dois lados, uma molécula que tem 2 átomos de cloro em cada lado. Uhum. A imagem é a mesma. A imagem e o objeto é a mesma coisa. O mesmo a gente já não pode falar do outro exemplo, que é o exemplo que eu coloquei para a mão, eu coloquei o ácido lático, que está presente em produtos lácticos, por isso ácido lático. E nesse caso, a gente tem aí a hidroxila por um lado, e tem um grupo OH por um lado e o outro grupo carboxila por outro lado, CO2H. E a imagem, você vai continuar tendo elas para o mesmo lado, só que elas não são iguais. E eu vou mostrar isso aqui num modelinho que a gente fez aqui, tá? Então, eu fiz aqui para vocês. Tempos de pandemia, né? Nós fizemos um modelinho com jujubas. De jujubas! Eba! Jujuba é bom. Então eu fiz um modelinho com jujubas, né? Que é o que a gente tem disponível, né? Alimentação. E o que eu fiz aqui? Eu coloquei como se fosse um átomo de carbono no meio e eu coloquei 4 grupos substituintes nas laterais. São 4, eu estou representando pelos sabores diferentes, pelas cores diferentes. Então eu tenho jujuba amarela, jujuba verde, jujuba vermelha, jujuba roxa, tá? Então olha só, eu vou colocar nessa conformação aqui, a gente chama de conformação, em que eu tenho a jujuba amarela no lado esquerdo e a jujuba verde no lado direito. Ok, Andresa? Ok. Então, ó, se a gente fosse colocar um espelho na frente dele, na frente dessa conformação, eu teria a formação, ó, deixa eu ver se eu consigo ver bem aqui. Eu teria, deu? Eu teria a jujuba amarela com a jujuba amarela e a jujuba verde com a jujuba verde, porque a imagem é o objeto e a imagem, certo? Certo. Vou colocar agora aqui, uma do lado da outra. Isso aí vai ficar igualzinho a gente fez ali, ó. Jujuba amarela, jujuba verde. As jujubas vermelhas estão para trás e a jujuba roxa está para cima. Agora, são a mesma molécula? Tá tudo igual. Não é a mesma molécula não, gente. Se eu rodar essa molécula aqui e fazer a sobreposição de imagens, igual eu fiz a sobreposição de imagens com as mãos, eu tenho que a jujuba roxa e a jujuba vermelha, elas continuam para trás. Ó, a jujuba vermelha está para trás e a roxa está para cima. Porém, a jujuba amarela está com a verde e a outra jujuba amarela está com a outra jujuba verde. É como se fossem os nossos dedões, né? Isso, é ótimo exemplo. É como se fossem os dedões que estão totalmente ao contrário, nos sentidos ao contrário. Então é basicamente isso, não são as mesmas moléculas. Espacialmente, nós conseguimos ver diferença, e essa diferença causou o grande problema da talidomida, que a gente está vendo aí, que a gente relatou no início. Bom, então já está bem claro, né, sobre o que seria estereoquímica, a dispersão da molécula na região onde ela está, as interações que existem, né, no nosso organismo. E agora eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a atividade biológica. O que a atividade biológica tem a ver com a estereoquímica? Então, na verdade, o que a gente pode mencionar aqui, né, Andrés, é porque, entre outros fatores que vão influenciar a atividade biológica, a estereoquímica também está incluída. Então, a gente tem essa representação aí, continuando utilizando a representação, a ilustração das mãos. Se a gente pega uma mão
como se fosse um medicamento, e aí ele pode ser a mão esquerda ou a mão direita, né, nessa questão dos enantiômeros, dos isómeros. Se você pensa que essa mão vai atuar em determinada região, determinada atividade biológica, e aí essa atividade será a luva só vai encaixar. A luva da mão direita só encaixa na mão direita. A luva da mão esquerda só encaixa na mão esquerda. Então, tem essa diferença, vamos dizer assim. Então, essas mudanças de orientação espacial, no carbono, que a gente vai chamar de assimétrico, ele vai levar a uma alteração no meio biológico, na sua atividade biológica. E é por isso que a gente deixa a chave aqui da importância da síntese orgânica, da metodologia que vai ser usada, da metodologia da síntese assimétrica, e da parte dos ensaios biológicos também, porque tanto os ensaios in vitro, que vão ser indicativos, quanto os clínicos, né, que vão garantir eficácia e toxicidade. Então, não é tão fácil assim você trabalhar com fármacos ou medicamentos e para determinadas doenças. Você tem protocolos também a ser seguido, e tem a questão, no nosso caso, que a gente está levantando aqui o tempo todo, é a questão química, né? A questão de estrutura química, que vai influenciar também. Sim, e também a questão de que você precisa de tempo, né? Não é algo que do dia para a noite você pode desenvolver um medicamento para a doença X, não. Isso tudo requer evidências científicas, isso requer resultados confiáveis, isso requer investimento financeiro, que muitas das vezes falta, né? E além de tudo isso, ainda existem os grandes problemas de fake news, de senso comum, né? E aí, a gente pode pensar agora em tempos de pandemia, em tempos de Covid-19, né? Levando-se em conta que Covid-19 é o nome da doença, que é causada pelo coronavírus, um tipo especial que foi descoberto no ano passado, né? E aí, Vitor, a gente pode falar, então, da cloroquina, né? A famosa. E aí, o que você tem a dizer sobre a cloroquina? Então, a cloroquina aqui, o que a gente pode falar da cloroquina, né, André? Primeiro a gente tem aquela questão da cloroquina e hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina é só um derivado hidroxilado da cloroquina. A substância é praticamente a mesma. A diferença é que a hidroxicloroquina, ela ela é menos tóxica, alguns trabalhos colocam 40% menos tóxico, enfim. Mas são dois fármacos já conhecidos na literatura, já utilizados para tratamento contra a malária e doenças autoimunes, e também já vi alguns trabalhos aqui que já se tentou, né, utilizá-la como em estudos antivirais em outras doenças, como no caso da chikungunya, que nós tivemos a crise da chikungunya, né? Só que o que acontece, né? E aí foi um levantamento que eu e a Andresa fizemos nesses últimos dias, que nós temos poucos artigos que falam sobre estudos clínicos, e nós vimos que alguns artigos vão envolver estudos locais, 3 são da China, então são de comunidades locais, alguns pesquisadores chineses. Nós temos o de Gautret, que é o famoso artigo francês do pesquisador Didier Raoult, e nós temos ainda o artigo de Magagnoli, que é um que saiu muito na imprensa agora, que era o dos veteranos de guerra dos Estados Unidos, soldados veteranos de guerra. Só que esses são estudos locais, o número amostral deles não são tão alto assim, e nós temos também estudos multicêntricos, o de Lane e o de Borba. O de Borba é o que também já provocou uma certa polêmica, que é o estudo que estão fazendo em Manaus, né? Um estudo multicêntrico, em que testaram diferentes dosagens, e a dosagem mais alta do estudo eles pararam por ter aumentado a faixa de letalidade. Então, o que a gente vê é que tem estudos, mas que eles não são conclusivos ainda. E aí a gente fica, vamos dizer assim, com 2 críticas aqui. A primeira é que, principalmente devido à urgência desses artigos, a maioria eles estão indexados numa base de dados médica, em que a gente é da área acadêmica, né, André? A gente sabe como é que funciona isso tudo. Normalmente esses artigos eles são revisados por outros especialistas, normalmente, né, que não tem ligação ao grupo de pesquisa do artigo, vai ser vamos dizer assim, uma revisão imparcial, né? Sim.
Sendo que a maioria desses artigos que não estão em negrito aqui que eu botei, eles foram publicados rapidamente, né, devido à urgência da pandemia. E esses dois de cima, o primeiro, ele não coloca informações sobre dosagem, número amostral, bem difícil isso. E o segundo, ele já é um artigo polêmico, porque o editor-chefe dessa revista científica é um dos coautores desse artigo. Então, gerou muita repercussão na comunidade acadêmica, se o artigo era confiável, se ele foi revisado literalmente. Então, isso deixa um certo nível de insegurança. Sim. Mas, devido à urgência, ainda fica assim, usa ou não usa a cloroquina? O que a gente tem para falar aqui, e eu acho que é um consenso entre eu e a Andresa, é que a cloroquina não pode ser colocado como um medicamento que vai trazer a cura, né, para a Covid, para os pacientes que têm Covid-19. Não existe relato científico ainda para isso. Existe o quê? Existe algumas considerações, alguns trabalhos que vão indicar uma eficácia não tão comprovada assim. Eu concordo com você. Eu acho que a gente, na área acadêmica, a gente tem que ter uma seriedade, uma responsabilidade muito grande na hora de afirmar qualquer coisa, né? Eu acredito que esses estudos têm o seu valor, sim, mas a gente tem que tomar cuidado, e eu acho que o autor deveria tomar cuidado na hora de falar dos resultados, falar dele como resultados preliminares, né? E não resultados confirmados ou resultados que podem ser utilizados pelo mundo inteiro. Então, volto mais uma vez a dizer sobre a importância de que haja um tempo para que se tenha maiores resultados e resultados mais confiáveis, né? Tendo em vista o que a gente já viu com a talidomida, para que isso não se repita mais uma vez. Deixar claro que a cloroquina e a hidroxicloroquina não tem essa diferença espacial, né, entre elas, tá? Deixar isso bem claro. Isso. Não tem estereoquímica diferente como diferencial. Mas pode ter qualquer outro problema, né? Que se não for investigado, corretamente, pode causar tantos danos quanto causou a talidomida. E olha por quanto tempo isso aconteceu, né? Então, o fato da gente querer abordar a cloroquina aqui no final não tem a ver necessariamente com o tema teórico apresentado, mas a gente gostaria de salientar a importância de não se botar esse medicamento como um milagre do Covid-19. A gente tem que tomar muito cuidado na hora de afirmar qualquer coisa. E no momento, ninguém está podendo afirmar muita coisa sobre a Covid-19, porque é uma doença nova, de um vírus que foi descoberto há menos de um ano e que a gente não vai ter nenhum resultado do dia para a noite, da forma como as pessoas, da forma como todo mundo gostaria que tivesse. Mas não é assim, né? E aí... Eu não sei se você viu, só para terminar uma coisa que eu lembrei agora, eu não sei se você viu, mas na quinta-feira passada, dia 23 de abril, o Conselho Federal de Medicina teve uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro e que eles se posicionaram da seguinte forma: eles não recomendam o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina. Só que eles deixam 3 situações já específicas que eles relataram para que um médico e o paciente, em comum acordo, eles possam utilizar o remédio, se assim for esse consenso entre eles. Então, nem o Conselho Federal de Medicina coloca o medicamento como a cura, né, vamos dizer assim. Sim. Aí a questão é que a gente está vivendo uma pandemia, né, onde não há um controle. Então, os médicos, os profissionais de saúde, acabam lançando mão de medicamentos como a cloroquina. Eu já vi também alguns anticoagulantes sendo utilizados para que eles tirem o mais rápido possível os pacientes daquele estado, né, tendo em vista que a gente está falando de uma pandemia, né, um descontrole que tem e acaba
sendo utilizado. Mas a gente tem que sempre tomar cuidado que isso é uma medida drástica, né? E o que eu tenho visto é muita fake news relacionada com, por exemplo, água tônica. Já ouviu essa fake news sobre água tônica? Água tônica que tem quinino, né? Que é um aditivo na formulação. E muita gente falando para tomar, porque ia prevenir, porque tomando quinino você ia ter a formação de cloroquina. Enfim, é outra fake news, é outra... Às vezes eu não sei nem se a pessoa faz, se as pessoas estão fazendo isso de forma intencional, entendeu? Às vezes é falta de conhecimento também. Então é por isso que é importante a gente trabalhar igual a gente está fazendo aqui, né? Porque no nosso corpo, a quinina e a cloroquina são substâncias bem diferentes. Né? Então, dificilmente não vai acontecer isso no nosso corpo, de haver essa biotransformação da quinina na cloroquina. Não, e também existe um grande erro aí, né? Porque prevenção é uma coisa, tratamento terapêutico é outra, né? Então, quando a gente pensa em prevenir uma doença, a gente está pensando em controlar vetores, no caso da Aedes aegypti, a gente pensa nas vacinas, que existem milhares, mas isso é o quê? Para que a gente não tenha a infecção causada por aquele micro-organismo. Nesse caso, a cloroquina ela está sendo usada como um tratamento terapêutico. Naqueles pacientes que já estão infeccionados, já estão com a infecção viral. Então, a cloroquina ela viria para diminuir essa infecção. Então, ela é um tratamento para as pessoas que já estão infectadas. Então, não existe lógica você pensar em prevenção tomando um medicamento que é utilizado para tratamento terapêutico, que são coisas diferentes, né? E N outras fake news que a gente vê por aí, né? Relacionados à falta de pesquisa, né? A falta de conhecimento, né? E eu acredito que isso tem muita culpa nossa mesmo, né? Porque a gente deixa um buraco de falta de conhecimento para a sociedade. Então, eu acho que mais do que nunca o projeto ele tem essa finalidade de levar conhecimento de uma forma simples e prática para a população. E eu queria te agradecer, Vitor, por isso. Eu que agradeço o convite, muito obrigado pelo convite, por participar nessa aula, né, nessa conversa, num projeto tão importante, principalmente nesse momento de pandemia, aí, nesse momento de busca de informações. Onde buscar informação, a gente pode fazer nossa parte aí também. Isso aí. Obrigado. Eu que agradeço, tá? Então, um beijo. Tchau, obrigada.